mestrado acadêmico, nós partimos da necessidade do pesquisador. E, às vezes, a grande dificuldade que nós temos no mestrado profissional é mudar esse foco. Não é uma necessidade minha, é a necessidade do público com o qual eu trabalho. Sim. E esse é um desafio para essa mudança de foco. Porque, às vezes, nós queremos responder uma questão nossa e não a questão daquele público com o qual eu estou atuando. Sim, uma questão não dos alunos, mas também do campo profissional. Exato. Do campo profissional. Né? Então isso é fundamental. Né? As necessidades são geralmente bem mais atendidas, né? Considerando as características pessoais dos alunos, né, regionais, seus anseios, expectativas, né? E preferência do estilo de aprendizagem. Né? Para que a aprendizagem ocorra, é necessário que o material entregue ao aluno, né, esteja adequado ao nível de conhecimento, né, do conteúdo. Então, tudo isso você precisa avaliar. Que nível, né, de conhecimento tem esses alunos? Né? Isso é fundamental. Tá? Nesse caso, desculpe, entra aí duas questões que o professor colocou hoje pela manhã. A importância da história oral de vida e a metodologia da pesquisação. E isso se resumiria em um processo de instrumentalização. Bem, depende do que você chama de instrumentalização. Dar um conhecimento mais amplo daquele contexto do que eles vão trabalhar ou expor, né? Inicialmente seria mais um diagnóstico. Essa análise prévia, em qual nível de conhecimento aquele grupo focal se insere para eu poder saber que atividades eu posso realizar para, né, elevar esse nível de conhecimento. Aqui eu estava com você, professor. O que o aluno já sabe deve servir de andaime, né, para que ele alcance o que ele não sabe. Né? Ninguém aprende algo que é totalmente conhecido, né? E nem algo que é totalmente novo. A capacidade de acionar o conhecimento prévio no aluno. Então, o material tem que ter essa capacidade de acionar o conhecimento prévio. Professor, então, num caso assim, nessa fase inicial do trabalho, para a gente, enquanto pesquisador, poder quantificar isso, poderíamos lançar mão de questionários para que a gente pudesse dirimir, ou melhor, compreender até onde é que a gente pode ir nesse processo de instrumentalização? Sim, questionários. Eu trabalhei num grupo focal. Eu acho que a voz, né, é mais Então, a entrevista, no caso. entrevista ou grupo focal mesmo, em que você reúne as pessoas, né, uma roda de conversa e aí grava. Certo. Grava, que daí vai sair a pergunta, daí vai sair o nível de conhecimento que eles têm. A partir dessa conversa você vai descobrir o nível de conhecimento. É importante que você está colocando, porque nós estamos ainda muito inseridos na lógica acadêmica. O que é o questionário? É esse distanciamento meu, eu sou o pesquisador e o outro é o sujeito da pesquisa ou objeto. Se eu trato o sujeito como sujeito e eu estabeleço uma relação simétrica, eu vou ouvi-lo sem a mediação de um instrumento frio. Aqui na roda de conversa, entre esse diálogo, por quê? Eu estou construindo junto com eles. Percebe? O nosso desafio não é a presença dos instrumentos, mas qual é o papel que esse instrumento tem no meu processo. Então, se eu crio elementos que vão criar entre eu, pesquisador, e o sujeito da pesquisa, se eu crio barreiras, eu vou estar mantendo uma lógica que é essa lógica acadêmica. Então, como é que eu vou desenvolver outras interações se as minhas metodologias, elas permanecem dentro de uma mesma lógica de distanciamento? Percebe? E a própria fala, às vezes natural, é muito mais, digamos assim, verdadeira do que a escrita. Às vezes, na hora de responder questionário, eles elaboram, eles dão uma pesquisada, né? Enquanto que a voz é natural, é uma coisa mais, né, autêntica. Por isso o grupo focal.
Agora eu já estou pensando em fazer um grupo focal no início, que é uma espécie de chuva, né, chuva de ideias, tempestade de ideias, e uma no final para fazer a avaliação final. Sim. Não é? Para de fato ver se foi consistente ou não, né? Se foi proveitoso para o aluno, né? O ator social ou não. Exatamente. Se a gente tiver uma análise de que não foi proveitoso para ele, a gente pode lançar mão de outra metodologia para que o processo possa se tornar mais eficaz. Exatamente, com o intuito de melhorar o processo sempre. Né? Porque assim, eu não acho que a ideia não é que vocês apliquem uma vez, elaborem o material e daí voltem e continuem trabalhando da mesma forma que trabalhavam antes. A ideia é que a partir daí vocês passem a trabalhar dessa forma para sempre. Então, essa atividade realizada no mestrado é um estopim inicial para que vocês mudem a sua conduta em sala de aula. E assim, a aplicação dessa atividade, ela não vai produzir sempre o mesmo efeito, vai depender do grupo, de onde você está aplicando, das condições de momento. E a ideia é essa mesmo, que nas indicações, né, você possa criar espaços para que os professores que forem aplicar incluam novas atividades. Ou seja, que a aplicação não seja exatamente a mesma. Né? Você abre espaços, né, para que o professor desenvolva outras atividades, né, que possam contribuir com aquele material. Né? O Paulo Freire diz assim, vocês podem ler meus trabalhos, podem gostar de mim, mas não sejam como eu, né? Me utilizem, mas se transformem. Né? Então, se você não vai aplicar o Paulo Freire, você pode pegar o material do Paulo Freire, né, e criar novas possibilidades. Então, esses materiais, eles precisam da possibilidade que o professor lá também crie, porque senão ele vai ser um aplicador só. Né? Então, nas indicações, né, você tem que deixar bem claro, em algum momento, né, necessário, inclua novas atividades, pense em novas propostas, novas visitas, né, para ampliar esse processo. Né? A análise das necessidades deve ser capaz não só de estabelecer o total das competências a serem desenvolvidas, mas também descontar dessas competências o que o aluno já domina, repetindo, né? O saldo dessa operação é o que o aluno precisa aprender. Né? Então, nesse momento inicial, você começa a ter, né, uma noção, que você não vai ter exatamente, mesmo porque os alunos, na roda de conversa, alguns falam mais, outros falam menos, né? Você não tem, mas é um processo. E à medida que você for aplicando isso aí, as coisas vão evoluindo, porque, né, você vai mudando, os alunos vão mudando. Né? A definição do conteúdo. Né? A definição do conteúdo é o que vocês já fizeram. Então, o material didático precisa ter um conteúdo. Água, solos, o vôlei, né? A poesia, etc. Então, essa é uma questão que é até tranquila. Né? É aí que você abre espaço para entrada de novos conteúdos, né? De novas abordagens, novos conceitos que possam complementar tudo isso. Porque você não consegue abarcar tudo, né, no material. Você não consegue abarcar tudo. Novas linhas, novas... Né? Não, estou falando isso porque o conteúdo também pode emergir a partir da demanda. Exatamente. Então tem que ser uma coisa aberta. Aberta para quem for aplicar, né, inclua novas possibilidades, né, do conteúdo. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Objetivos. Então essa é uma questão central. Para eu propor um material, eu tenho que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? A definição dos objetivos é a direção, né, a atividade que está sendo desenvolvida com o uso do material. Ajuda quem aprende porque fica sabendo e o que é esperado dele. O objetivo, né, você tem que estar ligado com o que você espera do aluno, do estudante. Tá? Então, isso é uma questão central. E aí qualquer plano de aula, por exemplo, tem que ter objetivo. A gente já sabe, como professor sabe disso. Então também essa questão do objetivo é central.
né, no processo de criação. Né? Aí algumas questões sobre o objetivo, aí a gente não precisa... Depois eu passo isso para vocês. A questão dos verbos, isso aqui é interessante. Objetivos... aqui, ó, também interessante, ó. Os objetivos podem ser gerais ou específicos, não é? Então, eles são elaborados a partir dos períodos maiores de aprendizagem. Então, vai depender do tempo também que eu tenho para aplicar esse material. Se eu tenho um semestre, não é? Eu vou ter uma série de objetivos. Se eu tiver um bimestre, né, vou ter objetivos mais reduzidos. Né? Então, ambos os objetivos específicos ou gerais, devem começar com o verbo que descreva o comportamento final desejado do aluno. Essa questão do verbo é importante. Então, para os objetivos gerais, usa geralmente os verbos que detonam comportamentos não diretamente observáveis. Entre esses verbos, os seguintes têm usado com mais frequência: saber, compreender, interpretar, aplicar, analisar, integrar, julgar, aceitar, precisar, criar. Então, é fundamental pensar nessas características do teu material. Para objetivos específicos, usa-se verbos de ação, né, envolvendo comportamentos que podem ser diretamente observados. Entre eles destacam-se identificar, definir, nomear, relacionar, destacar, afirmar, distinguir e vai por diante, aceitar. Né? Verbos que detonam processo, aprender, desenvolver, memorizar, adquirir, não podem ser usados para elaborar objetivos educacionais. Eles não descrevem o resultado da aprendizagem. Então, o objetivo da aprendizagem tem 3 componentes essenciais: as condições de desempenho, o comportamento que o aluno deve demonstrar. Porque às vezes você percebe que o estudante compreendeu, não, às vezes nem pela prova, porque às vezes o cara não vai bem na prova, mas o comportamento dele mostra que ele está... Talvez não tenha estudado especificamente para aquele assunto, mas a participação, a fala, se ele participa, é essencial. No modelo clássico de Bloom, termos que devem alcançar... os termos que o aluno deve alcançar, sob o perspectiva do próprio aluno, e não do material desenvolvido. Ou seja, você tem que pensar na aprendizagem do aluno, e não do material a ser desenvolvido. Você tem que, na hora que você está criando, você pensa na aprendizagem do aluno e não no material. Ou seja, o que o aluno precisa. E aí volta a demanda, a importância da demanda para criar o material. Então, esse é no processo de criação. Tá? E é claro, como isso é novo, a gente vai também aprendendo com o tempo. Tá? Isso aqui eu coloquei aqui, mas a ênfase está na aprendizagem, naquilo que o aluno deve adquirir e no comportamento que ele deve demonstrar, não no ensino, no material que vai ser usado. Então, assim, exemplo, o objetivo da aprendizagem, ao ler um texto, o aluno deverá ser capaz de identificar três ideias principais. Não é o objetivo da aprendizagem, ensinar a diferença entre ideia principal e ideia secundária. Então, a forma que você coloca as indicações é essenciais, pensar na linguagem, porque se pensa assim, você cria um material aqui, o cara lá no Rio Grande do Sul que vai aplicar. Então tem que pensar muito nas formas de linguagem, nas formas de linguagem.
As condições de desempenho, isso aqui não é muito importante. Tá. Essa aqui é uma questão importante também, a definição da abordagem. Como é que vai se dar essa abordagem do material? Né? Então, eu tenho o exemplo, problematização. Eu posso usar a problematização, né, para pensar no meu material. Isso. Né? Ou seja, observar a realidade, a partir da realidade concreta do sujeito, que é isso que eu faço, né, com as aulas de campo. Criar um conflito, né, criar uma situação em que o sujeito possa dar o seu referencial, identificar o que precisa ser mudado na realidade, né, e buscar os conhecimentos necessários, ou seja, problematizar. Né? São as questões fundamentais do conflito da utilização da água? Né? A poluição, como é que eu posso resolver isso? Né? Então, o material ele pode ser pensado a fim de resolução de problemas também, na busca de resolução de problemas, né? O que não é tão fácil de fazer. Né? Então, aí tem várias abordagens, eu coloquei duas aqui, por exemplo, a alfabetização científica. Né? A alfabetização científica pode ser outra abordagem. Né? Aprender ciência, aprender a fazer ciência, aprender sobre ciências. Né? Então aqui abre espaço para um monte de coisa, catálogos, né? Manuais, guias, né? Para aprender determinado tema de determinada disciplina, entre aspas, de determinada área. Né? Então, e isso vai passar pela demanda que vocês têm. Qual é a demanda? Né? E tem diversos tipos de abordagem. Né? Eu coloquei essas mais ligadas às ciências ambientais. Né? Isso eu vou passar para vocês depois, esse material em PDF, mas uma professora de São Carlos, né? Ela fala aqui os critérios que devem obedecer materiais curriculares. Né? Então, de responsabilidade. O material desenvolve a compreensão dos alunos relativamente à sua interdependência como membros da sociedade, etc. Questão ao balanço de ponto de vista. O material apresenta um balanço de diferentes pontos de vista, né? sobre questões de opções, sem necessariamente se esforçar por esconder a perspectiva do autor, e etc. Né? Integração a um ponto de vista. O material ajuda os alunos a aventurar-se para além do material, né, da matéria do assunto específico, etc. Então tem todo uma forma, aí é uma forma de avaliação, já avaliando o material. Tá? Que eu vou passar para vocês poderem, para ajudar vocês a elaborar. Aqui tem esse aqui eu acho importante. Eu participei, acho que em 2015. Em 2015 eu participei do PNLD da Geografia. Né? Nós ficamos lá no hotel 2 semanas, né, avaliando as coleções que o governo ia comprar. Acho que 2015, alguma coisa. E ali tem os critérios essenciais na produção do material. Né? Que são mais ou menos esses. Critérios gerais e comuns a todas as áreas. Né? Tá lá, ó. Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao nível de ensino. Então tem que pensar no nível de ensino. Observância dos princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano. Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela obra, né, no que diz respeito a propostas didático-pedagógicas explicitadas nos objetivos visados. Respeito à perspectiva interdisciplinar na apresentação das abordagens dos conteúdos. Isso aqui ele já está abordando mais uma coleção inteira, né? Correção e atualização de conceitos e informações, né, de procedimento, ou seja, os conceitos têm que ser atuais, você não pode fazer um material com conceitos antigos. Né?
observância das características e finalidades específicas do manual do professor, quando é ligado ao manual do professor, né? Agora, uma coisa importante, essas duas últimas aqui, ó, acho que ali não aparece, que são fundamentais no meu pensamento. É isenta de preconceitos, tanto de origem, de condição econômica, social, étnica, gênero, religião, idade, orientação sexual e outras formas de discriminação ou doutrinação religiosa, tanto nos textos como nas ilustrações, tais como fotos, mapas, tabelas, quadros ou outros tipos de ilustrações necessárias para a compreensão. É isenta para o desenvolvimento de certos temas e conteúdos de marcas, símbolos ou outros identificadores de corporações e empresas. Ou seja, você não pode fazer propaganda, né, da Coca-Cola no teu... Você até pode fazer, mas é meio sem sentido, né? Então, esses seriam assim, alguns critérios, né, essenciais para a construção dos materiais. Provavelmente com esse novo governo, né, esse critério aqui é isento de preconceitos, tanto da origem e condições, eu não sei se isso vai... Né? Agora com o novo governo os critérios vão ser outros, provavelmente. Né? Então, essa é um panorama geral, eu vou passar esse material para vocês, né, para a gente pensar os materiais didáticos, né, de uma maneira muito simples. Demanda, propósito ou objetivo, tudo isso faz parte da análise. O tempo que eu tenho disponível para aplicar, ou desenvolvimento, né? Então, teoricamente, parece muito simples, né? Mas na prática é o que é mais complicado de fazer. Né? Então, assim, teoricamente não tem muito mais que isso para falar da produção. Né? Então, agora, na prática, né, a gente vai tentar pensar com vocês os trabalhos de vocês, né, as possibilidades de materiais de cada projeto. Né? Então, a ideia é que hoje à tarde a gente possa socializar os projetos, pensar nos objetivos e nas atividades, e amanhã, de manhã, a gente poder mexer ou no Canva, ou no Canva, ou mesmo no PowerPoint, para vocês criarem o material em si. Ou seja, daqui até amanhã é prática, é na prática. E aí a Núbia falou que talvez a gente possa discutir os materiais do coletivo, cada um pode falar, né, sobre o seu propósito, e a gente possa pensar materiais de forma coletiva. Bom, vamos tentar adiantar, se a gente conseguir começar hoje. Vamos pegar o que precisar da internet, né? Exatamente. Tá. Então, assim, o que eu preciso agora é que vocês, aí em 5 a 8 minutos, falem sobre os projetos de vocês. E a gente possa ir pensando em materiais didáticos já. A gente vai criar pode ser sempre o nosso, já pensa. Nosso objeto, nosso produto que a gente já pensa. Isso, a demanda de vocês. A primeira etapa da elaboração é a demanda. Você já tem a demanda? Não, obrigado. Quem vai começar? Quer começar meu? Eu vou falar já com o relógio. Vai começar com o Dom. Meu objetivo é pode falar. Esse quadro, depois que você vem mais no começo, vamos falar. Esse À medida que ele for falando, já vão pensando em sugestões de material para ele. A primeira coisa que me aparece na cabeça é um guia. É um guia. Olha, o que importa é que eu tenho meus objetivos e eu espero que eu vou alcançá-los. Independente de Milene achar, entendeu ou não. Tá, mas você primeiro precisa do objetivo do material. Você tem o objetivo do material? Do minha dissertação ou do meu produto? Do produto. Porque no produto
escrita e objeto enquanto produto. Agora a garota que não compreendeu aí é diferente, né? Essa perspectiva dela É que assim, a tua proposta não é fazer um protocolo ou uma sequência, sai desses exemplos. Mas talvez o que você precisa fazer é um guia de como se estabelecer esse processo de aproximação de escola e ministério. Isso é discutido na escrita, entendeu? Na escrita, a discussão essa proposta é da escrita. Agora o aplicativo é para os alunos, entendeu? Com os alunos, tem que colocar os alunos. Um app. É, o app. E você tem conhecimento de como fazer um app? Aí tem dinheiro pra pagar. Não, Deus não. O trabalho, né? Entendeu? Deus trabalhou que tudo, quando a gente tem objetivo, a gente consegue, independente de qualquer situação. Exatamente. Bom, você já tem um material já definido, né? Então eu acho que está ok. Eu acho que você vai precisar incorporar nesse teu app, né, que ele seja em forma de guia, né, de um guia passo a passo para que isso possa se desenvolver. Eu coloquei essas duas situações peculiares porque assim, são coisas simples que parecem ser banais, que não são banais, que é uma coisa corriqueira que acontece de forma de outubro, né? Então é nesse sentido que eu minha perspectiva nesse sentido, entendeu? Tá. Tem como você escrever no papel o objetivo do teu app, então? Não sei se tem como escrever, mas vou tentar. Então, por favor, o objetivo é o primeiro passo. Então, pelo que eu vi, no Metodo já tem um produto definido, né? A gente teve a oportunidade de fazer ação pedagógica, então a gente experimentou, apanhou um pouquinho e aí vem amadurecendo, né? E também a qualificação já é daqui a 2 meses, né? Porque- 2 meses e pouco. é, Se a gente claro. não tiver nada, tá quebrado, né? Porque a proposta desse material, das sequências, né, e dos protocolos, é uma transformação em sala de aula, né? Mas em sala de aula você pode usar esse app. Não, isso aí ele pode ser usado por qualquer pessoa em sala de aula. Eu estou usando para os meus alunos do curso de agricultura. Claro que eu vou divulgar para todos os meus alunos, né? Mas os alunos que eu estou estudando, assim, na pesquisação, né, que a gente está aprendendo junto, são os alunos do curso de agroecologia, que é a primeira turma da região, que sofre muito com o negócio de agrotóxico, lá, câncer, índices altíssimos. Isso é desenvolvido ao longo de um semestre? A gente já está terminando o primeiro ano, né? Não, digamos assim, quem for aplicar. Eu vou ter um ano que vem todo para aplicar. Não, por exemplo, quem for usar teu app, outra pessoa. Ah, sim. Eu estou aqui escutando vocês e já estou reelaborando, né? Porque assim, eu achava que vocês estavam num nível que às vezes vocês iam pensar ainda o produto, né? Mas vocês já estão com o produto todos em mente praticamente. Todos definidos, né? Não, alguns ainda não, professor. Mas, então, assim, nós temos que, você vê, o professor tem que ter capacidade de adaptar, né, o roteiro das atividades. Como a maioria de vocês já tem a proposta definida, eu acho que nós poderíamos fazer um exercício, né, de desenvolvimento de um protocolo. Né? De uma forma que vocês possam aplicar isso na escola, independente do produto de vocês aí. É porque faz a gente pensar no nosso produto, se a gente está seguindo mais ou menos o... Porque a gente tem que sempre refletir, né? Não pode nunca... E é bom, é importante fazer isso aí. E é contribuir. Exatamente. Então eu tô aqui repensando. Então talvez vocês pudessem... E aí o mais interessante é que a gente podia fazer um trabalho em grupo, né? Hoje, vocês podiam se reunir ou por afinidade ou por temáticas, pensar num tema, aquele tema que vocês gostam e desenvolver um protocolo, né, ou uma sequência didática para ser aplicada em sala de aula, independente aí do produto de vocês. Porque daí aqueles que estão em dúvida ainda, né, porque eu vi que tem alguns que já têm o produto já, né, pensado e prontos para aplicar, né? Então e alguns ainda estão com dúvidas. Então talvez a gente pudesse fazer esse exercício os grupos ou as equipes pudessem pensar no desenvolvimento de um protocolo, né, Núbia?
Eu sempre digo que tem algumas pessoas que querem morar na chácara, na fazenda, então eles constroem uma casa, né? Derruba tudo, ou constrói e ficam na sala olhando a floresta, né? Observando a floresta e não pisam, não circulam pela floresta, só ficam olhando de longe, né? Ah, que bonito, que maravilha, mas estão lá dentro de casa. Esse e-book podia ser em forma de protocolo, o teu tema cabe perfeito nessa proposta de protocolo, só que você teria que aplicar ele antes. Aplicar. Você vê, é a primeira proposta que trabalha com os alunos, né? Em sala de aula dela. Então, no nosso mestrado é profissional, trabalha com ensino, né? Então, é a primeira proposta que eu vejo de trabalho diretamente com os estudantes em sala. Né? Ou seja, ela vai transformar, né, a forma de atuação, a prática. Ela vai contribuir com novas práticas para entendimento do que é o rio, do que é a água. Né? A ideia de protocolo é você aplicar, você pensar, testar e aí... O protocolo não é um produto, o protocolo é uma forma de... É o processo, né? É o processo. É metodologia. Passo a passo, tutorial. Metodologia. Mas o protocolo é a metodologia do trabalho. Isso. Né? Mas que pode ser, né, desenvolvida por outro professor, por outra pessoa. Até a gente diz, né? Pode pedir para um outro aplicar e depois tirar, né? Exatamente. Os alunos são os filhos dos pescadores. Né? Então, o segundo trabalho que desenvolve atividades diretamente com os estudantes. Os estudantes. Vocês têm que lembrar que vocês são professores, né? São professores. A maioria. Essa questão da produção dos apps sem isso. Você tem um gasto, né? Diferente do protocolo, de uma sequência didática, que você tem gasto zero praticamente. Né? Só que oi? Toda a parte da tecnologia vai ter um gasto. Tem um gasto. Exatamente. O e-book também, o e-book. Só a diagramação já é um gasto. Né? É R$500, eu acho. Inspirou já era. Ou você tem uma proposta muito boa e inclui num concurso ou numa agência de financiamento. Bom, eu estava aqui pensando, ouvindo vocês, de maneira geral, todos os produtos precisam seguir aqueles 4 passos. Né? Análise, desenvolvimento, teste e avaliação. Exatamente. Né? Talvez o que vocês precisam mais pensar agora é a avaliação, porque eu já vi que vocês estão todos muito seguros em relação ao que vocês querem fazer. E é o objetivo. Mas aí como é... Oi? Acho que a gente está no desenvolvimento. Então, desenvolvimento. Né? Análise, desenvolvimento, teste e avaliação. Partindo para aplicação. O teste, né? O teste. No meu caso é por teste. Então, talvez o que falte para vocês é a avaliação. Pensar em como é que vocês vão avaliar isso depois. E aí poderia ser apagado de que forma? Assim? Depende do material, né? Depende do material. Assim como você já ouviu alguns, você teria como dar alguns exemplos? Os mais ligados à escola, às atividades com os estudantes, eu daria a sugestão do grupo focal, que é essa roda de conversa em que todos, né, falam as suas, qual foi o sentido, se teve sentido para participar da experiência, se não teve. Né. Agora, os apps, como é que vocês vão avaliar os apps, né? No meu caso vai ser com a turma que eu estou usando que a gente vai aplicar isso, né? Para a turma que você está usando, né? Você está utilizando. Mas aí tem os feedbacks também, né, do app que a gente recebe, uma coisa ou outra, mas é a longo prazo. Existe uma necessidade de anos de, por exemplo, eu queria seguir toda essa estrutura passo a passo. Existe uma necessidade de estar aplicando anos em um outro local que não seja a minha escola, por exemplo, em outra escola. Existe essa necessidade para mim ter um retorno de como ajustar mais, ou isso pode ser realizado nessa escola onde eu vou trabalhar, e aí
de acordo com o processo, eu vou ajustando esse. Não, pode ser realizado na escola que você vai trabalhar, de preferência. Pode, pode. Porque daí você já conhece os estudantes, já tem uma aproximação. E vocês conseguem enxergar essas 4 etapas dos trabalhos, dos produtos? A colega aqui já me chamou para avaliar o trabalho que ela quer levar para a comunidade escolar onde ela trabalha, porque, coincidentemente, existe uma área de extração de pedra, rocha, né, próximo da escola dela. Ela descobriu essa semana. Então, o meu é do estado da Bahia e a escola onde ela leciona é do estado de Sergipe. Vamos ver se o objetivo que eu tenho, que é sensibilizar os impactos socioambientais, teria, né, o seu objetivo, de fato, aplicado lá. Entendi. Quantos trabalhos aqui visualizam o protocolo? Levanta a mão. Todos? Protocolo não, passo a passo. Isso, passo a passo. Tudo vai ser protocolo. Então, assim, vocês conseguiram acessar aquele programa, o Canva? Sim. Então vamos abrir lá. Fizeram o cadastro? Então escolham lá essa opção aqui, ó, A4. Conseguem abrir o A4? Vamos fazer o cadastro? Tem que ligar o Data Show, né? Não, é melhor pra gente acompanhando. Cadê o... Como é que liga aqui? É do manual mesmo? Hã? Eu ligo aqui. A natureza é importante. Já dialoguei. Pessoal, todos já assinaram a lista de presença? Todo mundo entrou na primeira página ali do Canva? Então escolha a opção documento. Tem várias opções ali, gente. Ó, apresentação, até PowerPoint dá para fazer. Ó. Abra o documento A4. Só que não está carregando, né? Será que a internet... Você quer ser um amigo, viu? Irmão, praticamente, grande para todos. Isso aqui deve ser leite. Não está carregando, gente.
Documento A4. Mas ele não carrega, né? Acho que a internet não está boa, não. Carregou aí no de vocês, não? Isso, abre o documento A4. O teu carregou, né? Professor, a gente vai ter que ir trabalhar à noite, vai substituir a professora, vai precisar sair. Simão Dias, Beleza. 2 horas de viagem. Mas aqui não carrega não, é abrir. Aqui me apareceu esses modelos. Tá, Eu isso. já usei o Canva com isso. Já usei pra fazer um cartaz, coisinha. Você conhece, né? Me apareceu esses modelos aqui. Tá. Vai aqui em fundo. Conseguiram abrir? Não está carregando, né? Abriu aí? Acho que a internet está ruim. Antes de ir embora, pode ser que melhore. Tá um pouco lento, professor. Caso eu possa escolher qualquer uma dessas opções aqui. Pode, eu geralmente uso o A4 para usar de exemplo, né? Você pode usar qualquer um, que vai aparecer os elementos aqui, ó. Então, o que é esse programa, gente? Ele não está carregando. Ele pode ser feito no PowerPoint também. Ele disponibiliza, né? Aqui no caso, um A4, e aí você pode escolher. Você pode escolher aqui o fundo, né? Você pode incluir elementos, fotos, né, e textos. Então, na verdade, é uma plataforma para construir materiais. Ó, aqui começou a aparecer os elementos, ó. Veja aqui. Está carregando, está rodando, não está carregando. Então aqui, ó, eu posso arrastar aqui esses elementos. Vejam na tela aqui, ó. Eu clico nesse elemento e arrasto para o texto aqui, ó. Não é? E eu insiro o texto. Ele não é pago, ele é... A versão paga, ele tem mais opções, né? Mas você pode usar ele 30 dias de graça. Né? Então aqui, ó, adicionar um título. Não está carregando o fundo aqui. Então eu vou colocar aqui. Protocolo. Então, protocolo de análise d'água, que eu vou dar um exemplo, tá?
Ó, já apareceu um fundo aqui. O primeiro fundo que apareceu eu vou usar, porque é o que aparece aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó. É, ele tá bem ruim a internet, né? Não está carregando. Aqui, esse aqui. Ali, ó. O passarinho não combinou aqui, né? Vamos achar um outro elemento aqui. Está começando a carregar. Aqui. Então eu tenho a opção de colocar fotos, esses elementos, né, vamos ver o relacionado à água aqui, ver se a gente acha água. Aqui. Já temos uma capa aqui saindo, ó. O legal desse programa é que ele dá esses elementos. Aqui, ó, já temos a capa do nosso protocolo. Dá para enxergar? Protocolo de análise de água, né, uma nuvenzinha, uma gota aqui e Universidade Federal do Sergipe, tá? Essa é a capa. Página 2, aqui daí eu posso ir construindo, né? Aqui eu vou colocar os autores, né? Autores.
Aqui eu mudo a cor da letra. Né? Coloco um outro elemento que eu quiser. Aí já temos a página 2, autores, Proficiambis UPS. E aí, mais uma página, atividade 1. Atividade 1. Saída de campo para o reconhecimento. Reconhecimento do rio. É um exemplo, né, gente? Entenderam? Então agora mandem bala aí no protocolo de vocês. Né? Aqui ó, dá para incluir fotos e aqui aqui nas fotos eu posso usar aqui o upload e pegar fotos do meu notebook, dos meus arquivos. Dos arquivos, por exemplo, de aula de campo. Isso. Ele está carregando, aqui está lento. E aí, para publicar, eu venho aqui ó, em publicar e baixar. Estão vendo aqui, ó? Ó, PDF, impressão, todas as páginas 3, sim, baixar. Aqui ele está cobrando, né? Mas mas é a forma. Tem algumas imagens que eles cobram. Aí tem que, quando estiver fazendo a colagem de algumas imagens, perceber se Exatamente. está gratuito ou não. Exatamente. Eu coloquei algumas que não são gratuitas, né? Isso, onde tem ali, ó, grátis. Grátis. Ó, premium aqui cobra, ó. Essa daí cobra, isso. Ah, exatamente, ó. Então, a estratégia é usar esses 30 dias que eles dão de utilização free. Né? Pro. A maioria é... Ó, grátis. Tem que utilizar os grátis, então, gente. Grátis. Né? Deixa eu... Tiraria um. Então vamos tentar pegar só os ícones grátis, né? Tem alguns só, ó, grátis. Ou eu posso também criar isso aqui no PowerPoint só com as minhas imagens que eu tenho.
que é o que geralmente o pessoal faz. Hã? Então eu tenho, por exemplo, fotos lá no trabalho que eu fiz, os meus arquivos. Aí eu posso buscar e jogar. Pode buscar aqui no Upload, ó. Ele só utilizava o que tem aí, não. Não, eu posso baixar os meus arquivos também. Então, por exemplo, eu posso até criar não para colocar agora para mostrar, mas eu posso, por exemplo, criar uma cartilha para trabalhar ou trabalhos desenvolvidos na escola com o aluno e aí colocar um material para a escola, né, para a biblioteca da escola. Então eu posso. Exatamente. Olha aqui, ó, upload, aí ó, faça o upload de imagem ou vídeo. Aí ele vai buscar dos seus arquivos, olha aqui, ó. Tá? Então eu clico aqui, ó. Né, vai aparecer aqui, ó. E daí eu arrasto para cá. Então, uma estratégia é tentar ir buscar essas imagens free que eu encontro na internet, baixar para o meu computador, né, e importar para o programa. Então, ao invés de eu utilizar só os ícones pagos ali, eu posso ir na internet fazer uma pesquisa de ícones interessantes que eu possa utilizar de forma free, né, para fazer essa montagem. Dá também para fazer isso no PowerPoint, porque você tem como utilizar imagens como um documento de fundo do slide, né? No PowerPoint pode fazer. Esse que eu apresentei para vocês aqui, ó. Esse aqui é PowerPoint. Esse aqui, ó. É o PowerPoint. Né? Eu vou colocando o ícone, coloco o texto. Né? As imagens. Né? Tenta então pelo menos começar o protocolo de vocês. Mas aí que tá. Para iniciar esse processo de construção, né, eu preciso pensar nele, preciso pensar as etapas. Eu preciso construir as propostas, a proposta, o cronograma no papel primeiro. Então, etapa 1 do protocolo qual é? Então, antes de eu usar o programa, eu tenho que... Então, essa fase agora nossa é de pensar o protocolo. E amanhã de manhã, se nós pudermos usar a internet, a gente pode montar o protocolo amanhã de manhã. Que horas são agora? Não sei até que horas hoje. Não sabemos até que horas hoje. Até as 18? Então, até as 18 vocês têm para elaborar no papel as etapas do protocolo. Amanhã já traria, né, e a gente faria no PowerPoint ou nesse programa mesmo. Por isso que eu digo, é uma oficina para criar, para pensar, você tem que pensar. Acho mais viável criar um PowerPoint, porque se a internet estiver funcionando, a gente faz no computador. Se não tiver, faz no PowerPoint. Pode fazer direto agora no PowerPoint. Então, mãos à obra. Mãos à obra. Não, mãos à obra, é aqui mesmo. Em casa dá tempo de parar, pensar, tomar um café, né? Mas aqui... tem um cafezinho aqui também. Vamos lá, gente, qual é o primeiro passo para o protocolo? Objetivo. Então, escrevam aí, objetivo. Ou no PowerPoint ou no programa, vocês que escolhem. Não, primeiro dei o título, né? Qual que é o título? A escolha do tema, título, objetivo
Isso, e como é que vai desenvolver o processo. isso. Geral, precisa botar no específico. Mas já podem escrever no PowerPoint mesmo. Faça mais completo. Aí no vácuo comum bota geral, específico, para ver a sua quantidade, né? Não, eu estou tranquilo. E aí talvez nós, professores, possamos ajudar eles a pensar os objetivos, indo conversando com cada um deles individualmente agora rapidinho. Né? A partir do tema. Pode ser? A gente tem um objetivo e um procedimento. Isso. Eu vou conversando então com vocês aí. Qual que é o teu tema? No caso, esse tema aqui é o tema do meu produto? Seria, no caso, Isso, tem o teu produto. um curso de formação, Isso. né? Todo mundo pensando no título, gente. Você já tem título teu? Pensando, isso. Pensando tá ótimo. Estão pensando? Hã? Tá, mas pode ser um título provisório. Pensa num título provisório. Aliás, esse protocolo é provisório. Vocês vão desenvolvendo ao longo das etapas aí. Olha aqui, ó, para os objetivos gerais, eles sugerem que os verbos saber, compreender, interpretar, aplicar, analisar, integrar, julgar, aceitar, apreciar, criar. São os verbos mais interessantes para você utilizar no objetivo geral. Falei, professor, desculpa. Saber, compreender, interpretar, aplicar, analisar, integrar, julgar, aceitar, apreciar e criar. Vamos pensar no... Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vamos pensar primeiro no geral, objetivo geral. Aqui, ó. Essa aqui, qual é o teu nome? Gabriela. A Gabriela tem uma dúvida interessante aqui, gente. O objetivo é do produto e não do trabalho. Tá? Que são coisas diferentes. E assim, pessoal, uma coisa importante, os objetivos são ligados à aprendizagem que esse produto vai gerar. Então não é o objetivo exatamente, não é o objetivo do produto, assim, e da aprendizagem que os alunos vão ter. Entendeu? Então, é aquilo, é compreender, né? O objetivo é que os alunos compreendam, interpretem, apliquem, ou que a comunidade aplique, que a comunidade julgue, aceite, aprecie. É para o outro e não para a gente. Isso, é para o outro e não para a gente. Aí vem os procedimentos. Depois dos objetivos, atividade 1. Qual seria... Atividade 1, lembrando que a atividade 1 tem que ser uma espécie de disparador, um start, em que as pessoas possam pensar sobre a temática. Pode começar com uma roda de conversa, uma tempestade de ideias, vai depender muito do trabalho.